A terra de Israel vivia uma época sombria. Por anos, o ciclo de desobediência e infidelidade a Deus tinha se repetido, e o povo, afastado de sua aliança com o Senhor, se viu preso nas garras de seus inimigos. Entre os maiores opressores estavam os midianitas, um povo que invadia Israel todos os anos, destruindo suas colheitas, saqueando suas riquezas e deixando o povo em ruínas. A miséria tomou conta das aldeias e cidades. Os israelitas, desprovidos de forças, se escondiam em cavernas e montanhas, temendo pela própria vida. O temor e a fome consumiam os corações daqueles que um dia haviam sido abençoados pela terra prometida. Israel se encontrava em um estado de desespero. As famílias estavam quebradas, e o lamento ecoava pelos campos desolados. A grandeza que um dia teve a nação de Israel agora parecia um passado distante. O povo de Deus, que antes havia experimentado vitórias gloriosas, se viu agora aprisionado pela desesperança. Sua idolatria, a busca por deuses estrangeiros, havia afastado a mão poderosa do Senhor. A infidelidade do povo os havia levado a este estado de abandono. Mas, no profundo desespero, o Senhor, em sua misericórdia, ouviu o clamor de Israel. Ele, que sempre se lembra da sua aliança, sabia que era o tempo da libertação. Deus tinha um plano para tirar seu povo das garras da opressão. O Senhor não abandonaria Israel, apesar de sua rebeldia. Em meio à dor, a libertação estava próxima, mas a maneira como ela viria era inesperada. Foi de um campo de trigo, onde Gideão, um homem comum, sem nenhuma expectativa de grandeza, estava malhando o pouco trigo que conseguira salvar, que Deus chamou seu escolhido. Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, era apenas um homem simples, sem destaque entre os israelitas, um homem sem armas ou exército, mas com o coração inquieto, cheio de dúvidas. Ele não sabia, mas estava prestes a se tornar o instrumento de libertação de Israel. Enquanto ele malhava o trigo, um homem apareceu diante dele. Era o anjo do Senhor. A luz que irradiava ao redor de sua presença era inconfundível. Com uma voz que parecia ecoar da eternidade, o anjo disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, tomado por um misto de medo e incredulidade, olhou ao redor sem entender o que estava acontecendo. "Se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo conosco?" respondeu ele, o coração ainda cheio de dor. "Onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? Por que nos abandonaste?" O anjo não o repreendeu, mas disse: "Vá com a força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Eu te envio." O chamado parecia impossível. Gideão, sem força, sem status e sem confiança, se via diante de uma missão que nem ele conseguia compreender. "Como posso salvar Israel?" disse ele, sentindo seu coração pesar. "Minha família é a mais fraca de Manassés, e eu sou o menor de todos os da casa de meu pai." O Senhor respondeu, com uma serenidade que trazia poder: "Certamente eu estarei contigo, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem." A frase soou como um farol de esperança em meio à escuridão de sua dúvida. Mas Gideão, ainda tomado pela incredulidade, pediu um sinal. Ele precisava de algo que confirmasse que aquela missão era realmente de Deus. Era como se ele quisesse ver algo tangível para afastar o medo que dominava seu coração. "Se realmente sou eu quem te envio", disse Gideão, "faz com que esta lã que coloco aqui no campo fique molhada, mas o chão ao redor fique seco." E assim, o Senhor, em sua paciência e compaixão, fez com que a lã ficasse molhada, mas o solo permanecesse seco, como um sinal de sua presença. Mas, ainda com dúvidas, Gideão pediu outro sinal. "Agora, faz com que a lã fique seca e o chão ao redor se encharque de orvalho." O Senhor mais uma vez atendeu ao pedido de Gideão, confirmando a missão divina. Agora, com os sinais dados, a fé de Gideão foi sendo alimentada. Ele ainda se sentia fraco, insignificante, mas sabia que Deus estava com ele. O povo de Israel, que antes parecia ter perdido a esperança, agora tinha um líder que, embora fosse um simples camponês, se preparava para enfrentar o impossível. Mas mesmo com os sinais divinos, o coração de Gideão ainda estava apertado. Ele não conseguia imaginar como poderia libertar Israel, uma nação inteira com tão poucos recursos. Contudo, o Senhor lhe disse: "Eu estarei contigo, e você derrotará os midianitas." A verdade de Deus, mais poderosa que qualquer dúvida, começava a cravar raízes no coração de Gideão. Gideão sabia que a missão à sua frente seria repleta de desafios, mas estava pronto para dar o próximo passo.
Deus o havia escolhido, e por mais que se sentisse pequeno, ele sabia que, com a ajuda divina, a vitória era possível. Ele se preparava para convocar o povo de Israel para a batalha, sem saber ainda como tudo aconteceria, mas ciente de que a força de Deus o conduziria. O Deus de Israel, que nunca abandona seus filhos, tinha um plano para aquele homem simples que malhava o trigo no campo. Enquanto o sol se punha no horizonte, Gideão sentia o peso de sua missão, mas também a certeza de que, mesmo em sua fraqueza, Deus o usaria para algo grandioso. O futuro de Israel estava prestes a ser transformado, e a história de Gideão, o homem comum escolhido por Deus, estava apenas começando. O chamado de Deus para Gideão foi claro, mas a missão parecia impossível. Agora, com a confirmação divina e a determinação de cumprir o que fora ordenado, Gideão convocou os homens de Israel para a batalha contra os midianitas. A terra, ainda marcada pela destruição e sofrimento, ecoava os murmúrios de um povo que ansiava por liberdade. Os israelitas, cientes da opressão a que estavam submetidos, se reuniram em resposta ao chamado de Gideão. Logo, 32.000 homens se apresentaram, prontos para lutar. Gideão observava aqueles homens com um misto de temor e esperança. Ele sabia que sozinho não poderia vencer um exército tão imenso como o dos midianitas. No entanto, Deus, em sua sabedoria, tinha um plano muito diferente do que qualquer um poderia imaginar. Quando os números já estavam postos, o Senhor falou a Gideão de forma clara: "Você tem muita gente. Se eu entregar Midian nas mãos de vocês com um exército tão grande, Israel poderá se orgulhar e pensar que foi pela sua força que conseguiram a vitória." O coração de Gideão se apertou. Ele já estava preocupado com o número de homens, agora tinha que reduzir ainda mais? O Senhor então deu uma ordem específica: "Diga a todos os que estiverem com medo para voltarem para suas casas." O som de palavras que iam ao encontro do medo de cada homem encheu o ar. Gideão, com o olhar firme, falou com coragem, embora também sentisse a tensão crescer em seu peito. "Quem tiver medo, que se retire." E assim 22.000 homens, aqueles que não conseguiam superar o medo da batalha, se retiraram, deixando Gideão com apenas 10.000 guerreiros. Agora, a missão parecia ainda mais impossível. Como um exército tão pequeno poderia vencer o de Midian, que era descrito como tão numeroso quanto a areia do mar? O coração de Gideão, embora cheio de fé, se enchia de incertezas. Como ele conseguiria liderar esses poucos homens à vitória? Mas o Senhor não parou por aí. Ele disse a Gideão novamente que o número de homens ainda era grande demais. Deus queria uma vitória onde ficasse claro que não era pelo poder humano, mas pela intervenção divina. "Leve os homens até a água e observe como eles bebem", ordenou Deus. "Aqueles que se ajoelharem e beberem com a boca no rio, afaste-os. Apenas os que beberem com as mãos à boca devem ser mantidos." Gideão obedeceu, e quando os homens se aproximaram do rio para beber, observou com atenção. Apenas 300 homens se inclinaram para beber da água de forma vigilante, com as mãos levantadas, prontos para agir a qualquer momento. Eles não estavam relaxados, mas preparados, com os olhos atentos a qualquer sinal de perigo. A ordem de Deus era clara: "Com esses 300 homens, vou salvar Israel e entregar Midian nas suas mãos. Que todo o resto se retire." O número de guerreiros foi reduzido de 32.000 para apenas 300. Gideão agora estava diante de um exército tão pequeno que parecia uma piada para qualquer um que olhasse de fora. Mas Gideão já sabia que aquela missão não era sobre números, nem sobre força humana. Era sobre a intervenção de Deus, que tornaria o impossível em realidade. O coração de Gideão, marcado pela dúvida, agora batia com um novo propósito. Com 300 homens, ele deveria enfrentar um inimigo que poderia facilmente destruir todos eles. O medo se misturava à fé, e ele sabia que não tinha escolha a não ser obedecer. O Senhor já o havia chamado, e ele estaria com ele não importando quão grande fosse o desafio. A noite caiu sobre o acampamento de Gideão, e ele, com os 300 homens escolhidos por Deus, começou a se preparar para o impossível. Ele sabia que não poderiam contar com suas próprias forças, mas que a vitória viria através da fidelidade de Deus. Eles não eram um exército tradicional, mas um grupo de homens que haviam sido escolhidos por Deus para uma missão divina. Antes de descansar, o Senhor, conhecendo o medo que ainda habita o coração de seus filhos, disse a Gideão: "Se você tem medo de atacar, vá até o acampamento inimigo e ouça o que eles dizem." Gideão,
com o espírito ainda inquieto, obedeceu e, acompanhado de seu servo Pura, foi até a região onde o exército midianita estava acampado. O som da batalha parecia distante, mas o silêncio da noite era quebrado por uma conversa inusitada entre os inimigos. Ao se aproximarem, Gideão ouviu um soldado midianita narrando um sonho. Ele havia sonhado que uma grande massa de cevada rolava pela colina e derrubava uma tenda que representava o acampamento dos midianitas. A interpretação do sonho, dada por outro soldado, era clara. Isso é um presságio. Deus entregará os midianitas nas mãos de Israel. O medo que consumia o coração de Gideão foi substituído por uma renovada confiança em Deus. Ele agora tinha a certeza de que a vitória era iminente e que, embora os 300 homens parecessem uma força insignificante diante de um inimigo tão poderoso, o poder de Deus seria a verdadeira arma. Gideão retornou ao acampamento e, com os olhos brilhando de coragem, disse a seus homens: "O Senhor nos entregou nas mãos os nossos inimigos. Levantem-se, pois a vitória já é nossa." O pequeno exército estava pronto, não pela força, mas pela certeza de que a batalha já estava ganha nas mãos do Deus que nunca falha. O plano de Deus para a libertação de Israel estava prestes a ser revelado ao mundo. 300 homens, uma trombeta, uma jarra e uma tocha. Essas seriam as armas que Deus usaria para derrotar um exército de milhares. A noite estava calma e o acampamento midianita parecia um mar de tranquilidade. Os soldados dormiam, imersos em um sono profundo, despreparados para o que estava prestes a acontecer. Gideão, agora com os 300 homens à sua disposição, sabia que a batalha seria travada de uma maneira que o mundo jamais imaginaria. Os inimigos tinham vastas forças, milhares de homens, cavalos e camelos e um número incontável de armas. Eles estavam bem armados e confiantes de que a vitória era certa. No entanto, os 300 homens de Gideão estavam armados apenas com trombetas, jarras de barro e tochas acesas. Deus, em sua infinita sabedoria, tinha um plano muito diferente de tudo o que Gideão e seus homens poderiam imaginar. O Senhor havia escolhido não a força ou a quantidade, mas a obediência e a confiança para cumprir sua obra. Gideão, que antes duvidava da missão, agora tinha certeza de que a vitória viria de uma forma única e sobrenatural. A estratégia divina era simples, mas brilhante. Deus ordenou que Gideão dividisse seus 300 homens em 3 grupos de 100, e cada um deveria tomar uma posição ao redor do acampamento inimigo, sem que ninguém fosse visto, sem que nenhuma espada fosse empunhada. Apenas as trombetas, as jarras e as tochas seriam suas armas. Cada homem deveria carregar uma jarra de barro, com uma tocha acesa escondida dentro e uma trombeta em sua mão. Na calada da noite, os 300 homens se espalharam silenciosamente, se posicionando estrategicamente ao redor do vasto acampamento midianita. A tensão era palpável. Gideão, com seu coração palpitante, sabia que qualquer erro significaria derrota. O Senhor o instruiu a agir de acordo com um sinal claro. Quando você ouvir o som das trombetas e a guerra se iniciar, todos vocês devem quebrar as jarras, revelar as tochas, tocar as trombetas e gritar: "Pela espada do Senhor e de Gideão." Era uma ordem estranha, e Gideão sabia que seus homens estavam prestes a se lançar em um confronto como nenhum outro. Sem armas de combate tradicionais, eles estavam confiando única e exclusivamente no poder de Deus. A ansiedade corria solta entre os homens, mas a fé no Senhor e a obediência ao seu comando prevaleceram. Não havia espaço para medo, apenas para a ação. Com a estrela da manhã começando a surgir no horizonte, Gideão deu o sinal. Ele levantou a trombeta e a tocou. A mesma ordem foi seguida pelos outros 2 grupos, que também tocaram suas trombetas. O som estrondoso ecoou pela vastidão da noite, como um rugido divino que varreu o acampamento midianita. Então, sem hesitar, os israelitas quebraram as jarras de barro, revelando as tochas acesas, e a luz flamejante iluminou o campo de batalha. O impacto foi imediato. O inimigo, tomado de pânico e confusão, se viu envolvido em uma escuridão repentina, misturada ao som das trombetas e ao brilho das tochas que surgiram de todos os lados. Os midianitas, cegos pela surpresa, pensaram que estavam sendo atacados por um exército muito maior. O medo tomou conta de seus corações e, sem saber o que estava acontecendo, eles começaram a lutar uns contra os outros, confundidos e aterrorizados. A estratégia de Deus foi, sem dúvida, a chave para a vitória. Os 300 homens de Gideão,
com suas trombetas e tochas, eram uma pequena luz diante da escuridão do acampamento midianita, mas o poder de Deus se manifestou de forma avassaladora. O Senhor, de maneira sobrenatural, causou um caos tão grande no acampamento inimigo que os midianitas começaram a lutar uns contra os outros, derrubando suas próprias tendas, suas armas e suas forças. O campo de batalha se transformou em um pesadelo para os invasores, enquanto os israelitas, com suas simples armas, assistiam à vitória sendo entregue por Deus. Gideão e seus homens, com coragem renovada, avançaram, perseguindo os fugitivos que tentavam escapar. A vitória era deles, mas o grande vencedor era o Senhor. O exército de Gideão não tinha vencido pelo seu próprio poder ou pela força humana, mas pela intervenção divina. O Senhor, com uma estratégia que só ele poderia conceber, havia derrotado os inimigos de Israel, demonstrando mais uma vez que a batalha pertence a Deus. Com a fuga do restante do exército midianita, Gideão e seus homens seguiram em perseguição. A confiança no Senhor agora os impulsionava, e cada passo dado era um testemunho da fidelidade de Deus. A vitória havia sido decisiva, e a terra que antes estava tomada pela opressão, agora começava a respirar a liberdade conquistada pela mão do Senhor. Gideão, exausto, mas triunfante, sentiu uma sensação de humildade. Ele sabia que não era por sua força ou pela coragem de seus homens que haviam vencido, mas pela fidelidade de Deus. Ele era apenas um instrumento em suas mãos, e o Senhor havia cumprido a promessa feita. Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas. Os israelitas, observando o resultado da batalha, começaram a entender que a verdadeira vitória não vinha dos números ou das forças humanas, mas da obediência ao chamado divino. Deus não usou um exército poderoso ou uma estratégia convencional. Ele usou 300 homens, trombetas, jarras e tochas para trazer a libertação de Israel. O campo de batalha estava coberto de poeira e confusão. As tropas midianitas, agora completamente desorganizadas, fugiam em todas as direções, consumidas pelo pânico. A luz das tochas refletia nas vestes e nas armas dos inimigos, que se chocavam uns contra os outros, lutando em desespero. A noite, que havia sido marcada pela vitória sobrenatural de Deus, agora se transformava em uma perseguição implacável, onde os israelitas, com coragem renovada, avançavam sem cessar. Gideão, com os 300 homens que o acompanharam até ali, ordenou que a perseguição fosse incessante. Sigam-nos, pois o Senhor já nos entregou Midian em nossas mãos. Ele exclamou com fé, dirigindo seu pequeno exército pela confusão que tomava conta dos inimigos. Cada trombeta tocada, cada tocha acesa, eram sinais claros de que a mão de Deus estava presente na batalha. Não havia espaço para dúvidas ou hesitações. A vitória estava ao alcance de todos. Enquanto os midianitas tentavam escapar, a ordem era clara: não deixar ninguém vivo para se reorganizar e retomar a luta. Com rapidez, os israelitas avançaram para as cidades e vilarejos ao redor, capturando os líderes que haviam fugido para a região montanhosa de Efraim, na esperança de encontrar refúgio. O caos midianita era total, e à medida que os israelitas se aproximavam, mais e mais soldados midianitas caíam em desespero, sem entender como haviam sido derrotados. Gideão, ao ouvir que os chefes dos midianitas, Zeba e Zalmuna, estavam escondidos na cidade de Penuel, imediatamente ordenou a seus homens que os capturassem. A perseguição se intensificou. A cada passo, a sensação de vitória se tornava mais palpável, mas Gideão também sabia que a missão estava longe de ser concluída. Não seria suficiente apenas derrotar os midianitas na batalha. Era necessário destruir a raiz da opressão até o último inimigo. Quando chegaram a Penuel, os habitantes da cidade, que temiam os midianitas e seus poderosos líderes, recusaram-se a ajudar Gideão, como um reflexo do medo que havia se instalado no coração do povo de Israel durante os anos de opressão. Se você realmente for vitorioso, nos ajude, disseram eles, duvidando do poder de Gideão. Mas Gideão, confiante no poder de Deus, jurou que, após a vitória, voltaria para destruir a cidade. Ele então seguiu em frente, com os olhos firmes na missão de capturar os líderes dos midianitas. Finalmente, após uma perseguição incansável, Gideão e seus homens conseguiram capturar Zeba e Zalmuna, os dois poderosos reis midianitas. E com isso,
A ameaça dos midianitas foi completamente erradicada. A vitória foi total e sem resistência. O povo de Israel, agora liberto da opressão, podia respirar aliviado, sabendo que os inimigos que os haviam atormentado por tanto tempo não estavam mais em posição de lhes causar dano. Gideão, porém, sabia que a vitória tinha um preço espiritual, muito além das batalhas físicas. Ele havia sido escolhido por Deus para ser o instrumento da libertação de Israel, mas os desafios não terminariam com a derrota de Midian. O orgulho e as tentações estavam à espreita, esperando para tomar conta do coração do povo. A vitória parecia completa, mas Gideão, com sabedoria, sabia que deveria continuar com humildade e fé para que a missão de Deus em Israel fosse verdadeiramente cumprida. Após a vitória, os israelitas, agora livres, começaram a gritar o nome de Gideão como herói. Eles o exaltavam como o líder que os havia libertado e logo surgiram propostas para que ele se tornasse o rei de Israel. Mas Gideão, com grande discernimento e humildade, recusou a oferta dizendo: "Eu não serei o rei de vocês. O Senhor é o rei de Israel." Gideão compreendia que, embora a vitória tivesse sido alcançada por meio de sua liderança, a honra era totalmente de Deus. No entanto, em meio a essa vitória, um erro grave foi cometido. O povo pediu que Gideão fizesse para si um objeto de culto, um efode, como sinal de sua liderança e vitória. Inicialmente ele recusou, mas por fim cedeu à pressão popular e fez o efode, que se tornou um obstáculo espiritual para o povo. O objeto, em vez de ser um símbolo de adoração a Deus, se tornou um ídolo, e Israel novamente se desviou de sua verdadeira fé, caindo na idolatria. Gideão, apesar de sua coragem e obediência a Deus, falhou ao não perceber o perigo do orgulho e da idolatria, que logo tomaram conta do coração do povo. Enquanto Gideão olhava para o que havia conquistado, ele sabia que, por mais que tivesse sido usado por Deus, ainda havia fragilidade humana em seu próprio coração e nas escolhas do povo. O Senhor havia dado a vitória, mas as tentações do coração humano continuavam sendo uma luta constante. Mesmo após a derrota de Midian, o povo de Israel não permaneceu fiel ao Senhor por muito tempo. A história de Gideão, com suas vitórias e falhas, se tornava um lembrete para todos que a verdadeira libertação não vem apenas da força de um líder, mas da fidelidade contínua ao Senhor. A paz que Israel experimentaria depois de sua vitória seria breve, pois a queda na idolatria levaria a um novo ciclo de opressão, e a necessidade de um redentor se faria mais uma vez evidente. Após a grande vitória sobre os midianitas, Israel respirou aliviado. A terra, antes devastada pela opressão, agora florescia novamente. O povo, finalmente livre da tirania dos invasores, poderia começar a reconstruir suas vidas e suas famílias. Gideão, por sua parte, era celebrado como um herói, o homem que conduziu Israel à liberdade. As palavras de louvor e gratidão estavam por toda parte. Mas por trás dessa exaltação surgia uma verdade difícil. O povo de Israel, embora libertado fisicamente, ainda precisava ser restaurado espiritualmente. Gideão, ciente da grande responsabilidade que carregava, procurou manter sua humildade diante de Deus. Ele recusou a oferta de ser coroado como rei, afirmando com sabedoria: "Eu não serei o vosso rei. O Senhor é o rei de Israel." Esta postura revelou o coração de Gideão, que sabia que o poder e a glória pertenciam somente a Deus. No entanto, sua recusa em ser coroado não impediu que o povo, movido por suas vitórias, desejasse algo mais do que uma simples liderança temporária. Em um gesto aparentemente inocente, mas com consequências profundas, o povo pediu a Gideão que fizesse um efode, uma espécie de manto sacerdotal que simbolizaria a autoridade e o poder divino que ele exercia. Embora no início Gideão tenha resistido, ele acabou cedendo à pressão popular e fez o efode, com o desejo de consolidar o reconhecimento de sua liderança. O povo, ao ver o objeto, passou a tratá-lo como uma relíquia sagrada e, com o tempo, começou a adorá-lo. O éfode, em vez de ser um lembrete de Deus, tornou-se um ídolo, afastando Israel novamente da verdadeira adoração ao Senhor. O pecado da idolatria tomou conta do coração do povo e a fidelidade a Deus foi lentamente abandonada. A nação, que havia sido libertada com grande poder, começou a sucumbir aos mesmos vícios que os haviam levado à opressão anteriormente. O efode, que deveria ser um símbolo da autoridade divina, se transformou em um obstáculo espiritual. E Israel, mais uma vez,
caiu em desgraça diante de Deus. A desobediência, que parecia ter sido extirpada com a derrota dos midianitas, agora ressurgia com força renovada, levando a um novo ciclo de sofrimento. Gideão, ao olhar para a situação, sentia a angústia de quem havia sido usado por Deus para trazer uma grande vitória, mas agora via a nação se distanciar novamente da verdade. Ele, com toda a sua liderança e coragem, não estava imune aos erros que a humanidade comete diante da tentação. O efode, que ele havia feito com as melhores intenções, se tornara um símbolo de orgulho e de falha espiritual. O Senhor, em sua misericórdia, continuava a agir em favor de seu povo, mas a paz em Israel, que parecia duradoura, era temporária. A história de Gideão, marcada pela vitória sobre os midianitas, também nos ensina sobre a fragilidade do coração humano diante da tentação do orgulho e da idolatria. A vitória não se sustentava na força humana, mas na obediência contínua a Deus. E ao fazer algo aparentemente inocente, mas sem compreender as implicações espirituais, Gideão falhou ao permitir que o povo recaísse no pecado. Nos últimos dias de sua vida, Gideão viveu com um profundo pesar. Ele sabia que sua missão havia sido cumprida, mas que o verdadeiro reinado de Deus, que deveria ter sido proclamado por Israel, ainda não havia sido estabelecido de maneira completa. O povo, que o havia exaltado como um líder, agora estava em perigo de se perder na idolatria. Gideão morreu em paz, sabendo que havia cumprido o chamado que Deus lhe havia dado. Ele, no entanto, deixou para trás um legado complexo, marcado pela vitória divina, mas também pela falha do povo em manter sua fidelidade ao Senhor. Ele foi enterrado na cidade de Ofra, em sua própria sepultura, e durante o tempo de sua vida, a terra experimentou um período de paz. Mas essa paz seria passageira, pois a tentação de adorar outros deuses, com o efode sendo um símbolo disso, levaria Israel de volta ao ciclo de sofrimento. A lição deixada por Gideão não era apenas sobre coragem e liderança, mas sobre a necessidade de uma obediência constante a Deus, sem desvios. Sua história, uma mistura de vitórias e falhas, revela que a verdadeira libertação não vem apenas de conquistas externas, mas de uma transformação interna e contínua do coração. A vitória de Deus não era apenas sobre os midianitas, mas sobre a fidelidade a Ele, que é a única verdadeira força capaz de trazer paz e restauração duradouras. O povo de Israel, que mais uma vez se afastou do Senhor, aprenderia ao longo dos anos que a vitória verdadeira não é a vitória conquistada pela força humana, mas pela rendição contínua à vontade de Deus, que sempre se mantém fiel, mesmo quando os homens falham. A morte de Gideão marcou o fim de uma era em Israel. Seu nome seria lembrado como o líder escolhido por Deus para libertar o povo da opressão midianita. Mas seu fim também trouxe uma dura lição sobre a fragilidade humana, o orgulho e a idolatria. Embora ele tenha sido um homem de fé, que teve coragem de obedecer a Deus diante de circunstâncias impossíveis, seus últimos anos foram marcados por falhas espirituais que afetaram o povo de Israel. Após a morte de Gideão, Israel entrou em um período de instabilidade. Os filhos de Gideão, que eram numerosos, não conseguiram sustentar a unidade e a liderança que o pai havia proporcionado. A lembrança de sua vitória e o desejo de exaltar sua liderança eram fortes, mas a verdadeira adoração a Deus havia sido negligenciada. O povo, mais uma vez, se afastou de sua fidelidade a Deus, voltando-se para os ídolos e os deuses estrangeiros. O efode, que Gideão havia feito, continuou a ser um símbolo de idolatria. Ele, que inicialmente fora criado com um propósito de servir como uma lembrança da intervenção divina, se transformou em um objeto de culto, afastando ainda mais o povo de Israel da verdadeira adoração ao Senhor. Em vez de olhar para o Deus que os havia libertado, o povo agora adorava a criação, esquecendo-se do Criador. Durante o período após a morte de Gideão, o ciclo de infidelidade e opressão se reiniciou. O povo de Israel passou a ser novamente oprimido por outros inimigos, e a falta de liderança espiritual verdadeira deixou-os vulneráveis. A promessa de Deus de libertação e prosperidade só seria cumprida quando o povo de Israel se voltasse completamente para ele, e isso não aconteceria enquanto eles continuassem adorando outros deuses. Nos últimos dias de sua vida, Gideão, ao refletir sobre sua jornada, compreendeu que a verdadeira vitória não estava em suas batalhas físicas ou em suas vitórias militares. A verdadeira vitória
era a fidelidade a Deus, e a verdadeira paz viria apenas quando o povo de Israel se entregasse completamente ao Senhor. Sua morte não foi marcada por um triunfo final sobre seus inimigos, mas por uma reflexão sobre o que havia faltado, a fidelidade contínua a Deus. O legado de Gideão, assim, se tornou um alerta para as gerações futuras. Ele foi um homem que experimentou a intervenção divina em sua vida, mas também um homem que falhou ao não perceber as armadilhas do orgulho e da idolatria. A vitória sobre os midianitas foi grande, mas a verdadeira vitória, a vitória espiritual, estava ligada à obediência contínua ao Senhor. Com a morte de Gideão, o povo de Israel se viu novamente em um ciclo de sofrimento e arrependimento. Embora o nome de Gideão fosse lembrado como um símbolo de coragem e liderança, a verdadeira lição que sua vida deixou foi sobre a necessidade de um compromisso constante com Deus. A libertação de Israel não se sustentaria enquanto o povo se afastasse da verdadeira fonte de poder que era o Senhor. Assim, o ciclo de juízes e libertadores continuaria. E as gerações de Israel aprenderiam a duras penas que, sem uma aliança verdadeira com Deus, a paz e a prosperidade seriam sempre passageiras. A lição espiritual que ficou de Gideão foi clara. A vitória não é conquistada pelo poder humano, mas pela confiança em Deus, pela obediência e pela fidelidade contínua ao seu plano. Deus havia dado a Israel a vitória, mas o verdadeiro desafio era permanecer fiel a ele em todos os momentos. O nome de Gideão, embora eternamente lembrado na história de Israel, foi também um lembrete de que a vitória de Deus não é conquistada apenas nas batalhas externas, mas, acima de tudo, nas batalhas internas do coração de cada homem e mulher de Deus. Após a morte de Gideão, Israel experimentou um breve período de paz, mas o coração do povo, que havia se afastado da verdadeira adoração a Deus, logo começou a se desviar novamente. O ciclo de fidelidade seguido de infidelidade estava profundamente enraizado na nação, e a memória das vitórias de Gideão foi gradualmente obscurecida pelo retorno à idolatria. A história de Gideão deveria ser uma lição de obediência a Deus, mas rapidamente o povo esqueceu a fidelidade que os havia libertado. O povo, agora sem a liderança forte e espiritualmente centrada de Gideão, começou a se deixar seduzir por deuses estrangeiros. As tradições que haviam sido estabelecidas, em grande parte por ele, caíram em desuso. A adoração ao Senhor foi substituída por rituais pagãos, e o efode que Gideão havia criado com boas intenções, agora se tornava um ídolo que afastava ainda mais o povo da verdadeira adoração. O Senhor, que havia libertado Israel das mãos dos midianitas, agora permitia que a nação caísse sob nova opressão. Deus, em sua justiça, permitiu que os inimigos voltassem, como uma forma de disciplina para o povo que se afastara de sua aliança. Israel, novamente, se viu cativo, desta vez nas mãos de inimigos ferozes e cruéis, que trouxeram sofrimento e destruição. O povo, agora em grande aflição, começou a clamar a Deus mais uma vez, reconhecendo sua falha e pedindo por sua intervenção. Deus, fiel à sua aliança, ouviu o clamor do seu povo. Ele não se esqueceu de Israel, apesar de sua infidelidade. A história de Gideão deveria ser um lembrete constante de que a vitória e a paz só são sustentadas quando o povo permanece fiel ao Senhor. A experiência do povo de Israel se repetia, mas o desejo de Deus era que, após cada libertação, o povo aprendesse a confiar verdadeiramente nele, sem recorrer a ídolos ou à força humana. O povo, em seu arrependimento, olhava para as lições deixadas por Gideão, mas o ciclo de desobediência continuava. Eles clamavam a Deus esperando que ele os libertasse mais uma vez, mas a verdadeira libertação não vinha apenas pela intervenção divina nas batalhas externas, mas pelo arrependimento sincero e pela restauração espiritual. Enquanto Israel passava por esse período de cativeiro e sofrimento, Deus levantava juízes para guiá-los e libertá-los. A trajetória de Gideão se tornaria um modelo a ser seguido, mas também um lembrete das falhas humanas que, se não fossem corrigidas, resultariam em mais cativeiro e sofrimento. A verdadeira luta de Israel não era contra inimigos externos, mas contra as forças espirituais de desobediência e idolatria que estavam no coração do povo. O Senhor sempre respondeu aos clamores do seu povo, mas a chave para a verdadeira libertação estava em sua disposição de retornar ao Senhor com um coração puro e arrependido. Gideão, que havia experimentado a graça e o poder de Deus em sua própria vida, deixou um legado de fé,
mas também de advertência. A luta mais importante não era a luta física, mas a luta espiritual. Uma batalha contra o orgulho, a idolatria e a desobediência que roubavam a paz e a vitória duradoura. Enquanto o povo se preparava para novos desafios e batalhas, a lição de Gideão, com todas as suas vitórias e falhas, continuava a ressoar. A vitória verdadeira vem não da força humana, mas da confiança inabalável no Senhor e da obediência à sua palavra. Israel, após a morte de Gideão, voltou a se perder nos ciclos de desobediência. O povo, que havia experimentado um grande livramento, não soubera manter sua fidelidade a Deus. As gerações subsequentes rapidamente esqueceram as lições dos milagres que Deus havia realizado por meio de Gideão. A queda na idolatria foi inevitável, e o povo de Israel se viu de novo à mercê de inimigos, mais uma vez oprimidos pelos mesmos males que haviam enfrentado sob o domínio dos midianitas. Os filhos de Gideão, que poderiam ter dado continuidade à sua obra, estavam ausentes no papel de líderes espirituais. A falta de um líder firme como Gideão deixou o povo vulnerável. Ele havia sido um instrumento de Deus, mas, após sua morte, Israel se viu sem uma direção clara e o ciclo de apostasia se repetiu. O efode, que ele havia criado, foi transformado em um ídolo e o povo começou a adorá-lo. As lições espirituais que Gideão deveria ter transmitido não foram completamente absorvidas e a adoração ao Senhor se enfraqueceu. O Senhor, fiel à sua promessa, viu o sofrimento de seu povo. Ele sabia que, embora o povo estivesse novamente em aflição, a solução não era simplesmente uma libertação militar. A verdadeira necessidade de Israel era espiritual, pois sua opressão não se originava apenas das forças inimigas, mas do pecado que estava enraizado em seus corações. Deus havia mostrado seu poder ao longo de toda a história de Israel, mas agora, como em outros tempos, a nação precisava voltar a ele em arrependimento sincero para que a verdadeira libertação ocorresse. Neste momento de crise, o Senhor enviaria novamente juízes para guiar o povo, mas a verdadeira mudança dependeria da disposição de Israel em se humilhar e retornar ao Senhor. A libertação de Deus não era automática, ela exigia uma resposta do coração do povo. O arrependimento genuíno e a busca pela santidade seriam os fatores determinantes para que a nação de Israel experimentasse a restauração. A verdadeira vitória de Gideão, então, não estava nas vitórias militares que ele conquistou, mas na lição espiritual que ele, mesmo sem saber, estava deixando para Israel. A confiança em Deus não é apenas para os momentos de batalha, mas para todos os aspectos da vida. Sua história, que começou com medo e dúvida, terminou com uma grande vitória, mas também com uma advertência. Sem uma entrega total e constante a Deus, até mesmo as maiores vitórias podem ser corrompidas pela idolatria e pelo orgulho. A libertação que o povo experimentaria não viria de uma nova batalha física, mas de uma batalha interna e espiritual. A verdadeira vitória não está no poder humano, mas em viver com um coração quebrantado e obediente a Deus. Assim, enquanto o povo de Israel esperava pela intervenção divina, o Senhor mais uma vez os chamaria ao arrependimento e à restauração. A história de Gideão, embora marcada por falhas, não é uma história de derrota. Ao contrário, ela é um lembrete da grandeza do poder de Deus para transformar qualquer situação. Quando o povo se humilhar e voltar seus corações para Deus, a verdadeira libertação acontecerá. O legado de Gideão, portanto, não é apenas o de um líder militar, mas o de um homem que, apesar de suas fraquezas, soube ouvir a voz de Deus e conduzir Israel para um grande milagre. Neste último capítulo da vida de Gideão, vemos que sua jornada foi mais do que uma série de batalhas vencidas. Ela foi uma batalha espiritual pela fidelidade do coração humano. Gideão, mesmo com suas falhas, confiou em Deus e foi usado para libertar o povo de uma opressão terrível. Mas o chamado de Deus para Israel não era apenas para a libertação das forças externas, mas para a restauração de um coração quebrantado e humilde diante de Deus. Ao refletirmos sobre a história de Gideão, a lição espiritual é clara. A verdadeira vitória não vem de nossas próprias forças ou habilidades, mas da nossa obediência a Deus. A história de Gideão é uma lembrança de que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo a mais improvável, para realizar seus propósitos. Mas a verdadeira vitória será alcançada apenas quando voltarmos nossos corações para Deus, confiando plenamente em sua direção.
e buscando sua santidade em todas as áreas da nossa vida. O povo de Israel, após a morte de Gideão, parecia imerso em uma espiral de inconstância espiritual. A paz que o Senhor havia concedido ao seu povo, por meio da vitória de Gideão sobre os midianitas, não durou muito tempo. A terra que havia sido libertada da opressão voltou a ser marcada pela idolatria e pela rebelião. Mesmo com o lembrete das maravilhas que Deus fizera através de seu servo, o povo se afastou de seu caminho. O efode, que inicialmente foi um símbolo de obediência, transformou-se em um objeto de culto, afastando ainda mais os israelitas da verdadeira adoração ao Senhor. Israel experimentou a queda novamente, não por causa da força do inimigo, mas porque se desviou do verdadeiro propósito para o qual Deus os havia chamado, a obediência total à sua vontade. A história de Gideão, embora uma narrativa de vitória, trouxe à tona a dura realidade de que, sem um coração verdadeiramente comprometido com Deus, até mesmo as maiores vitórias podem ser corrompidas. Gideão, mesmo sendo um homem de fé, cometeu erros que foram refletidos na sociedade que ele ajudou a libertar. O orgulho e a idolatria se infiltraram lentamente no coração do povo e de seu próprio legado. A recusa em aceitar a realeza oferecida a ele por Israel foi uma decisão sábia, pois ele entendeu que somente o Senhor é o verdadeiro rei de Israel. No entanto, ao ceder à pressão popular e criar o efode, ele permitiu que o povo de Israel voltasse à idolatria, que era uma das principais razões pelas quais eles haviam sido oprimidos em primeiro lugar. Quando Gideão faleceu, os israelitas, que haviam experimentado um renascimento momentâneo, novamente caíram em desgraça. A lição espiritual que sua vida e sua vitória deveriam ter ensinado não foi totalmente absorvida. O povo não entendeu que a verdadeira vitória e a verdadeira paz só viriam quando estivessem completamente rendidos a Deus, sem reservas, sem ídolos e sem qualquer outra confiança senão nele. O ciclo de arrependimento e libertação continuava, mas a verdadeira restauração de Israel dependeria da mudança interna, não apenas da libertação externa. A história de Gideão se tornou um lembrete doloroso de que a fidelidade de Deus não é suficiente por si só se o coração do povo não for transformado. As vitórias externas, por mais gloriosas que sejam, não podem substituir a necessidade de um relacionamento genuíno com o Senhor. O Rei verdadeiro de Israel sempre foi o Senhor Deus. Não eram os juízes ou os líderes humanos que deveriam governar, mas Deus. O livro de Juízes nos ensina de maneira implacável que a obediência à vontade de Deus é a chave para a verdadeira prosperidade e paz. Sem um coração rendido a Ele, até mesmo a libertação física se torna inútil. O ciclo de pecado, arrependimento e restauração continuaria até que o povo realmente entendesse que a verdadeira vitória não vem da força do braço humano, mas da fidelidade a Deus em espírito e em verdade. Gideão, apesar de suas falhas, foi um instrumento poderoso de Deus. Sua história, que começou com dúvidas e medos, culminou em uma grande vitória, mas também nos ensina que os homens podem ser usados por Deus de formas inesperadas, mesmo com suas fraquezas e limitações. O poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza, e é através da nossa total dependência dele que ele realiza seus propósitos. Ao refletir sobre a história de Gideão, somos lembrados de que Deus não chama os fortes, mas os fracos, para que a glória seja totalmente dele. Gideão, embora inicialmente inseguro e hesitante, confiou em Deus, e foi por meio dessa confiança que uma vitória impossível foi alcançada. Porém, a verdadeira vitória espiritual não é ganhar batalhas externas, mas submeter-se diariamente à vontade de Deus, permitindo que Ele seja o verdadeiro Rei de nossas vidas. A história de Gideão, assim, serve como um chamado a todos nós para uma fidelidade inabalável ao Senhor, para que, como Ele, possamos também ver o poder de Deus se manifestar em nossas fraquezas. A morte de Gideão não apenas fechava o ciclo de uma grande vitória física sobre os midianitas, mas também marcava o início de um período de reflexão profunda sobre o verdadeiro significado da liberdade e da vitória. O legado de Gideão, por mais glorioso que tenha sido no campo de batalha, se tornava ao mesmo tempo um lembrete da necessidade da verdadeira vitória espiritual. Gideão havia sido usado por Deus para livrar Israel de seus opressores, mas o maior desafio de todos era a libertação do coração de Israel da idolatria e da infidelidade.
Apesar das vitórias externas, o povo de Israel falhou em sustentar o compromisso com Deus. A opressão não vinha mais de um exército físico, mas de um mal espiritual profundo que enfraquecia o coração de Israel. A idolatria, que havia sido uma das causas principais da opressão midianita, voltou a tomar o centro do coração do povo. O efode, criado por Gideão com boas intenções, agora se tornara um ídolo que afastava Israel da verdadeira adoração a Deus. A verdadeira libertação de Israel não seria conquistada apenas através de vitórias militares. Deus já havia mostrado seu poder em batalha, mas agora era hora de um reavivamento espiritual. Israel precisava voltar ao Senhor, com um coração sincero e arrependido, para que a verdadeira paz e prosperidade pudessem ser restauradas. Deus não desejava apenas que os inimigos de Israel fossem derrotados, mas que o povo fosse restaurado ao seu altar, um altar de adoração pura e fiel. No entanto, Israel, como tantas outras vezes, se encontrou novamente no ciclo de pecado, arrependimento e libertação, sem aprender verdadeiramente a lição. A derrota dos inimigos externos não garantiria a paz se o povo não fosse restaurado espiritualmente. A verdadeira vitória para Israel, como para todos os cristãos, seria uma vitória interna. A vitória do coração sobre o pecado, a vitória da obediência sobre o orgulho, a vitória da pureza sobre a idolatria. Gideão, em seus últimos dias, poderia não ter visto plenamente a lição espiritual que sua vida e sua liderança nos ensinariam. Ele se afastou da total obediência, permitindo que um objeto de culto fosse erguido, em vez de levantar um altar a Deus. Mas Deus, em sua grande misericórdia, usou até as falhas de Gideão para revelar uma verdade mais profunda. Nossa luta mais difícil não é contra os inimigos externos, mas contra a nossa própria natureza, que se desvia da fidelidade a Deus. A libertação verdadeira e completa de Israel não viria de outro juiz ou líder. Ela viria de uma mudança de coração, de um retorno sincero ao Senhor. A verdadeira vitória de Gideão, portanto, foi espiritual, não militar. Ele foi um líder escolhido por Deus, mas sua história, assim como a de muitos líderes e heróis da fé, nos ensina que o maior desafio está no coração do homem. Deus, mais uma vez, mostraria a Israel que ele era o rei verdadeiro, o único digno de adoração. Não era Gideão, nem qualquer outro líder humano que deveria ocupar esse lugar. Deus usou Gideão, um homem comum, fraco e cheio de dúvidas, para realizar seu plano de salvação para o povo de Israel. Mas o verdadeiro herói da história era o próprio Deus, que operou milagres e libertou Israel, não pelo poder humano, mas pela força divina. A verdadeira libertação de Israel, que um dia aconteceu por meio de Gideão, precisava ser repetida em cada geração, até que o povo de Israel entendesse que a liberdade não se encontra em vitórias externas, mas na obediência contínua e na confiança em Deus. Quando o povo de Israel se rendesse completamente ao Senhor, então, e somente então, a verdadeira paz e restauração poderiam ser alcançadas. A vitória final de Gideão, portanto, não estava nas batalhas físicas que ele venceu, mas na lição que ele e seu povo deveriam ter aprendido. A verdadeira libertação vem da obediência a Deus. A verdadeira paz não vem da conquista de inimigos, mas da conquista do próprio coração humano para Deus. Agora, a lição de Gideão ecoa através dos séculos, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os cristãos. A verdadeira vitória não está na força humana, mas na rendição à vontade de Deus. Assim como Gideão, somos chamados a confiar em Deus, mesmo em nossas fraquezas, sabendo que Ele é quem nos dá a verdadeira vitória, não pelas armas ou pela força, mas pela sua graça e poder. A libertação de Gideão e de Israel se torna um símbolo da libertação que Deus deseja para todos nós. A história de Gideão é, no fundo, a história de como Deus usa os fracos para fazer grandes coisas e de como, através de nossa obediência e fé, Ele nos leva à verdadeira vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre o orgulho e, acima de tudo, a vitória sobre nossa própria falha humana, que, quando rendida a Deus, é transformada pela sua misericórdia. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.